A paz do Senhor Jesus. Gostaria de nessa hora compartilhar com você um texto que se encontra no livro de Jeremias, no capítulo 29, a partir do verso 4. Uma carta que o profeta Jeremias escreveu para aqueles que estavam já no cativeiro babilônico, estavam presos em Babilônia. Assim diz a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia, edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposa para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. Procurais a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque a sua paz, na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas, que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dei ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles, em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-eis de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei-vos a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Uma palavra dura, mas que ao mesmo tempo de muito refrigério. Nós estamos aqui diante de um texto que é preciso se dar um panorama histórico, um pano de fundo histórico. Nesse momento aqui, já tinha alguns anos que tinha ocorrido a primeira leva, que o rei Jeoaquim tinha sido levado junto com toda a família real, com alguns nobres, alguns de alta classe, da alta sociedade, já tinham sido deportados por vontade própria. Foram para Babilônia. E nesse meio tempo, o rei Nabucodonosor colocou como regente, que deveria ter fidelidade ao seu reinado, a pessoa de Zedequias. Só que Zedequias começa a se achar muito abastado, começa a achar que está tudo bem, e que Deus já cumprira as palavras duras de cativeiro só naquelas primeiras pessoas que haviam sido levadas por volta de 605, começa então a maquinar uma revolta. Começa a maquinar sair debaixo da mão de Nabucodonosor. Começa a fazer com que muitos moradores de Israel se sentissem seguros. E essa notícia chega àqueles que estavam lá no cativeiro. E começa a haver muita dúvida a respeito daquilo que eles fizeram. A respeito de será que verdadeiramente Deus estava falando com eles. E diante disso, o profeta Jeremias manda esta carta. Envia esta carta. Para que as pessoas compreendessem que tudo aquilo que estava acontecendo era de acordo com a soberana vontade de Deus. Veja bem você que essa situação Israel, Jerusalém, Babilônia, acontece em 3 etapas. Em 605 aproximadamente a primeira, onde vai a leva de nobres. Em 597,
tem uma outra investida do imperador Nabucodonosor contra Jerusalém, e em 586 vem a destruição total, vem a derrocada final de Jerusalém. E nesse tempo todo nós vemos o profeta alertando as pessoas de que aqueles que foram para a Babilônia deveriam ter paz ali naquele lugar. Deveriam se preocupar em fazer a sua vida prosperar naquele lugar. Deus mandou o seu povo para uma terra estranha, para uma terra distante, para uma terra onde eles não conheciam os seus costumes, para os ensinar, para os instruir, para os disciplinar, para mostrar a eles que eles deviam cultuar, adorar, bendizer e exaltar somente ao Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Esta é uma lição muito prática que Deus imprimiu sobre o seu povo e que nos faz olhar para a nossa situação atual, onde estamos sendo disciplinados, onde estamos sendo corrigidos por algum motivo. Toda essa situação que está acontecendo no Brasil e no mundo tem finalidade. Está no controle de Deus. Do mesmo jeito que Deus estava usando o cativeiro babilônico. É só você olhar o verso 4 até o verso 7. Deus estava usando o cativeiro babilônico para mostrar ao seu povo que ele devia ser fiel somente a ele. Falando para eles, edifica casa. Case, dê em casamento, construa pomares, coma dos pomares. Fique aí, entenda, eu te levei para ir para você aprender a depender de mim. Para você aprender a não mais cultuar deuses estranhos. A não mais se vender à rainha dos céus, a Zera, Astarote, Baal. Te levei para esse lugar para você aprender a depender somente de mim. Olha a situação que Deus colocou Israel. Veja a situação que hoje a igreja tem passado, que o mundo tem passado. Será que não é a mesma ação pedagógica de Deus chamando as pessoas para o arrependimento? Disciplinando as pessoas para que as pessoas compreendam a valorizar a Deus, a valorizar um ao outro, a amar, a ser mais misericordioso, mais bondoso, mais gracioso. Assim como Deus fez com Israel, nesse tratamento de choque. Imagine você sair de todo o seu conforto, de tudo aquilo que você tinha, e ir agora para uma terra distante, uma terra estranha, de costumes que você não conhece. E além de tudo, você ainda ficar ouvindo o tempo todo os falsos profetas dizendo assim, não, já está acabando. Deus vai tirar vocês daí amanhã, daqui a pouco, agorinha. Falando para Zedequias também, lá no palácio de Jerusalém, Deus está te capacitando para você libertar o povo. E vem a palavra na boca de Jeremias, não é assim não, Deus tem um tempo determinado para disciplinar Israel, para que Israel volte a servir ao Senhor como deve, para que Jerusalém volte a adorar o Senhor. Busque somente ao Senhor. As pessoas às vezes estão gritando assombros, tentando atemorizar os nossos corações, aterrorizar a nossa alma. E nós muitas vezes damos mais ouvido aos falsos profetas, às notícias ruins. Lá na situação deles eram boas notícias, aparentemente. Não, Deus vai vos livrar. Hoje é assim, vai todo mundo morrer. Eu estava vendo um prefeito outro dia desse dando a declaração, todo mundo vai pregar esse vírus, todo mundo vai adoecer, todo mundo vai ficar doente. Não é bem assim. Deus está no controle.
Ele sabe o que nós precisamos passar. Do mesmo jeito que ele sabia que o povo precisava passar por tudo isso, para compreender que Deus estava os tratando. Olha o verso 7, o tratamento de Deus. Deus fala assim: procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, orai por ela, porque na sua paz vós tereis paz. Diante de tudo isso que nós estamos passando, e será que nós estamos fazendo isso? Orando, pedindo a Deus que nos dê paz, pedindo a Deus que nos dê tranquilidade, pedindo a Deus que nos conduza nesse momento, pedindo a Deus que nos instrua aquilo que nós precisamos aprender nesse momento, nos ensinar a orar mais, a buscar mais a presença de Deus, a clamar mais por Ele. Será que nós estamos fazendo isso? Buscando, clamando, pedindo ao Senhor? Clamando por paz? Assim como era para Israel pedir por paz e abençoar a terra de Babilônia. Será que nós, diante de todas essas circunstâncias que estamos passando, será que nós estamos clamando pela paz do Senhor? Será que nós estamos tendo esta paz nos nossos lares? Como estamos vivendo dia após dia nos nossos lares? Precisamos compreender que o tratamento de Deus Ele sabe o que está fazendo. O tratamento de Deus, às vezes, pode ser dolorido, pode ser amargo, mas Ele sabe o que está fazendo. E nesta hora de pavor e medo, que olhamos para o Senhor, pois Ele é a nossa paz e a nossa esperança. Deus sabe o que está fazendo. Ele sabe, e nós precisamos compreender o seu tratamento. Compreender a sua ação pedagógica para as nossas vidas nesse momento. Colocarmos nele a nossa paz e a nossa esperança. Obtermos dele refrigério nesse momento de tamanha intempérie e tribulação. Que você seja despertado a buscar mais o Senhor. Deus sabe o tempo certo do nosso tratamento. É espetacular quando você vem lá no verso 10. Deus falando: quando se cumprirem os 70 anos. Sabe o que eu vejo aqui? Deus está no controle. Ele sabe a hora certa de agir. Ele sabe a hora certa de fazer o milagre acontecer na sua vida e na minha. Sabe a hora certa de fazer com que o homem entenda perfeitamente esse vírus, o seu mecanismo, e trabalhe para produzir vacinas, para produzir uma medicação, para gerar milagres, através da oração, frutos da fé. Que nós venhamos a depender de Deus, e entender que esta hora é algo da parte dele para as nossas vidas, para que nós melhoremos o nosso relacionamento com Ele, o nosso relacionamento com a nossa família, o nosso relacionamento interpessoal com as pessoas da empresa, onde você pode estar trabalhando, com as pessoas onde você pode se relacionar por algum motivo. Que nós aprendamos que tudo que Deus tem nos permitido passar é para que nós venhamos a crescer. Para que nós venhamos a ser melhores, mais parecidos com Jesus. Mais parecidos com o Pai. Agora é hora certa de aumentarmos a nossa intimidade com Deus. É a hora de rever conceitos e sermos mais fiéis ao nosso Deus e Senhor. Você tem revisto seus conceitos? Israel passou por tudo isso no cativeiro babilônico para rever as suas prioridades e conceitos. Para rever a sua forma de cultuar a Deus, a sua forma de adorar ao Senhor. De entender que Israel deve buscar ao Senhor. Assim como nós hoje precisamos entender que muitos dos nossos conceitos estão errados. A igreja foi se tornando uma igreja preguiçosa, morosa, onde as pessoas iam ao culto assim: ah, eu não tenho nada para fazer, hoje eu vou. Ah, hoje eu andei, ou eu passeei, ou eu fui fazer algo, então vai dar tempo, eu vou para a igreja. Assim como Israel não valorizava o que tinha
da parte de Deus, não somente o templo físico, mas não valorizava o Deus Todo-Poderoso que habitava no meio de Israel. Nós precisamos rever o nosso conceito e ver que nós estamos tendo a oportunidade de sermos melhores. Sermos adoradores melhores, sermos servos melhores, sermos amigos melhores, sermos maridos, esposas, filhos, pais melhores. É hora de rever os conceitos, de rever as prioridades. Assim como Israel reviu os seus conceitos e suas prioridades, que nós tenhamos o entendimento de que essa é a hora de nós fazermos isso também. Precisamos confiar mais e mais no nosso Deus. Ele sabe que precisamos ser corrigidos e alertados para sermos servos melhores. Somos seu povo e Ele cuida de nós. Deus está no controle. Eu gosto muito de dizer isso no meu dia a dia. Independente da situação. Passamos por situações difíceis no decorrer do ano passado e sempre falávamos, Deus está no controle. Deus é soberano. Na hora certa Ele vai agir. Que nós aprendamos a depender mais de Deus. Eu gostaria de fazer 2 perguntas para você nesta hora. Como estamos buscando ao Senhor? Como estávamos buscando ao Senhor? Antes de todo esse processo de isolamento social, como você estava buscando ao Senhor? Você ia aos cultos regularmente? Eu estou lendo um livro do reverendo Martin Lloyd Jones. Esse aqui, Pregação e Pregadores. E aqui ele fala que as pessoas às vezes vão só num culto na semana e acham que estão alimentadas. E não percebem de que o ato de não ir nos outros cultos faz com que ela não compreenda o mover de Deus de forma completa. Faz com que ela perca muito do seu relacionamento com Deus, porque cada culto tem uma função específica. Então, como estávamos buscando a Deus? Como estamos buscando a Deus hoje? Fervoroso, clamando, buscando, é o fim do mundo. Como nós estaremos buscando ao Senhor depois? A pergunta é só uma, eu que separei em 3. Como estamos buscando ao Senhor? Como você vai estar buscando ao Senhor depois? Que vai passar, irmãos. Assim como o cativeiro passou, esta praga, esta peste, vai passar. Vai passar. E quando passar, como vai estar a sua vida com Deus? O nosso coração, a segunda pergunta que eu quero fazer, a primeira é como estamos com Deus, a segunda é, o nosso coração era completamente de Deus? Quantas prioridades nós tínhamos colocado à frente de Deus e do nosso relacionamento com Ele? Será que este período está servindo para que nós reflitamos sobre isso? Meu coração é do Senhor, Ele é a prioridade da minha vida, Ele é o primeiro da minha vida. Que nós estejamos com os nossos corações abertos, com os nossos ouvidos atentos, com os nossos olhos fitos nele, para ao passar tudo isso, nós sermos servos melhores, fiéis a Deus, que o buscarão e clamarão a Ele a todo momento. Qual será o resultado prático na minha vida depois desse vale? Fiz 3 perguntas. Né? Qual será o resultado prático na sua vida depois desse vale? Eu quero terminar lendo para você o verso 12 e 13 do capítulo 29, que diz assim: Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Que nesta hora você esteja sendo moldado novamente por Deus. E ao findar desse vale, que a sua vida
seja uma nova vida em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe nesta hora. Fortaleça os seus ossos e te dê a paz. Se você tem gostado dos nossos vídeos, compartilhe. Nos ajude a estar levando uma palavra de esperança ao coração daqueles que precisam. Se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu like. Se não gostou, deixe o seu dislike. Coloque seu comentário também. A sua participação é muito importante para estar nos ajudando a fazer o nosso canal crescer. No nome de Jesus. Deus abençoe a cada um de vocês.